primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite do Valdir. Um prazer estar aqui com vocês, tendo a oportunidade de compartilhar um pouquinho sobre algumas coisas que têm me chamado bastante atenção no meu estudo da Bíblia. Deixa eu só fazer uma pergunta, Ricardo. Eu teria a oportunidade de ter a interação, de fazer as perguntas e talvez receber algumas mensagens dos que estão assistindo, que eu teria uma pergunta específica que eu gostaria da participação. Olha, você pode fazer as perguntas e como é que funciona a interação? As pessoas no Facebook, elas comentam e às vezes demoram 5 ou 10 segundos para a gente receber a mensagem aqui. Mas aí o irmão Valdomiro, que está na técnica, ele põe na tela as respostas que as pessoas... Pode ser assim? Tá bom, claro, pode ser assim. Tá bom, então. A pergunta, antes de eu começar aqui a entrar no tema, a pergunta que eu gostaria de fazer, e aí dá tempo de vocês, quem está assistindo, compartilhar, é possível que nós, como cristãos, é possível que nós vivamos em plena unidade? Essa é a pergunta. Existe essa possibilidade de vivermos uma plena unidade? Nós já vamos voltar nessa pergunta um pouquinho mais para frente. Eu gostaria que você colocasse a sua opinião, se é possível vivermos em plena unidade. Viver em comunidade, como você já viu o tema, viver em comunidade é um desafio, né? Se relacionar com outras pessoas que são diferentes de você, pensam diferente de você, é um desafio muito grande. E eu descobri mais ainda esse desafio, e eu imagino que muitos que estão assistindo também vão entender do que eu estou falando. Eu descobri mais ainda esse desafio quando eu me casei, que eu acho que é o momento em que você realmente está vivendo diretamente com uma outra pessoa, e eu não imaginava que existiam tantas diferenças até com outra pessoa, e a gente vai descobrindo cada vez mais quando você se casa, né? E isso você coloca assim mesmo nas pequenas coisas. Eu gostaria de dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, a gente foi comprar o colchão, né? Então, eu gosto do colchão bem duro para poder dormir. Já a Valquíria gosta do colchão mole, aquele que você deita e se afunda, né? E aí começam as diferenças. E eu não imaginava, eu falei, poxa, para mim o meu gosto era o melhor. Aí você vai comprar o travesseiro, eu gosto do travesseiro baixinho, ela gosta do travesseiro alto. E aí a gente vai encontrando tantas diferenças que a lista é grande. Até a toalha de se enxugar, o jeito que eu gosto é um, o jeito que ela gosta, o pano, o tecido é outro, né? A escova de dente, eu gosto de uma escova dura, ela gosta de uma escova macia. Os tipos de comida, então, nem se fala. Se a gente fala assim, vamos comer em algum lugar, o que você quer comer? Aí ela quer uma coisa, eu quero outra. Eu nem vou mostrar a cara dela aqui envergonhada, por causa que ela sabe as diferenças que nós temos. Isso é completamente normal quando nós nos relacionamos com outras pessoas, né? O que é normal para um é diferente para outro, às vezes é um absurdo para o outro. E isso eu descobri bem ali na pele quando eu me casei. E eu tenho certeza que quem já passou por essa experiência do casamento também sabe o que é encontrar as diferenças. Só que essas diferenças, elas estão em outros aspectos também. E isso a gente encontra principalmente no nosso aspecto quando nós vivemos em comunidade, mais especificamente a igreja, que nós estamos ali convivendo com outras pessoas que também têm pensamentos diferentes, que também aquilo que você acha que é uma coisa assim normal para você, que faz parte da sua cultura, dos seus hábitos, para outra pessoa pode ser um absurdo, talvez uma linha de pensamento, e a gente pode ir longe nessas diferenças. Mas uma coisa é fato, nós encontramos isso bem claro na Bíblia, e que comunidade ela é uma necessidade, ok? Ninguém consegue viver sozinho. Sempre foi um plano de Deus que nós vivêssemos em comunidade. Isso a gente encontra desde ali da criação do homem, né, de Adão, quando nós vemos lá em Gênesis, no capítulo 2, verso 18, onde ele fala o quê? Deus fala o quê? Não é bom que o homem viva só, eu vou criar uma companheira para esse homem, porque a ideia, o plano de Deus sempre foi que nós vivêssemos em comunidade. Isso é extremamente importante a gente entender. Não adianta pensar assim, não, eu não preciso
estar em uma comunidade, eu não preciso ter amigos, eu não preciso ter família. Isso não existe, isso está dentro de nós. Nós já nascemos com essa necessidade de estarmos com outras pessoas. Independente das diferenças, nós temos essa necessidade. E nós enxergamos isso durante vários momentos da Bíblia, né? Não dá para a gente trabalhar todos os aspectos de comunidade, mas quando a gente vê o Antigo Testamento, tantas histórias, as pessoas se relacionando, a gente vê, por exemplo, a história de Jacó e Esaú, mesmo com todas as diferenças e tantas coisas acontecendo, existia aquele relacionamento, aquela necessidade. E isso não é diferente nem mesmo com Jesus, né? Por exemplo, quando nós encontramos ali alguns momentos da vida de Jesus, a amizade que Jesus tinha com Lázaro, por exemplo, né? Quando Lázaro, quando Jesus recebe a notícia de que Lázaro está doente, ele fica preocupado, demora um pouco ali para ir. Quando Jesus chega ao local e Lázaro está morto, ele vê as irmãs de Lázaro, né, chorando, aquela tristeza toda daquelas pessoas. Nós temos o registro na Bíblia onde mostra que Jesus chorou. Existia essa necessidade. Jesus também tinha essa necessidade quando esteve aqui de viver em comunidade. Nós encontramos isso não só em Lázaro, mas, por exemplo, com os discípulos também. Jesus ali em um dos momentos mais, na verdade, no momento mais difícil ali antes da sua morte, que está registrado em Mateus, no capítulo 26, versos 37 e 38, que diz assim, eu vou ler o verso que está mostrando aí para você: levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, fique aqui e vigiai comigo. Ou seja, Jesus estava pedindo a presença dos seus amigos ali junto com ele, porque ele precisava ter pessoas ali ao seu redor, ao seu lado, para dar suporte naquele momento de dificuldade. Ou seja, viver em comunidade sempre foi e ainda é uma necessidade para todos nós que somos seres humanos. Nós temos essa necessidade, mesmo com as diferenças. E aí nós entramos num outro aspecto também, que não só uma necessidade, mas Jesus ele mostra isso, e nós vamos ler só alguns versos dessa parte que Jesus fala isso, onde a comunidade não só deveria ser, não só é uma necessidade, mas deveria ser também um estilo de vida. Nós muitas vezes nos refugiamos e procuramos maneiras de fugir de pessoas que são diferentes de nós. E aí Jesus ele vem e traz esse sermão, essas palavras tão bonitas ali em um dos momentos finais já dele com seus discípulos, falando sobre comunidade sendo um estilo de vida. Eu não sei se nós já temos alguma resposta ali no Facebook sobre se é possível ou não viver em plena unidade. O Ricardo Nicota, deixa eu ver aqui, podemos viver em plena unidade se o Espírito habitar em nosso coração. É a unidade do Espírito que devemos buscar. Ok. Vicente Paula disse não é possível viver em plena unidade. Ok. Vamos ver se temos mais algum. Valdir, precisamos que isso seja realidade, pois é esse o propósito do discipulado instituído por Cristo. Ok. Vamos ver se temos mais algum. Temos a Cláudia. Sim, é possível se o Espírito Santo estiver regendo nossas vidas. Ok, vamos ver se tem mais alguma opinião, se é possível ou não viver em plena unidade. Acredito que é só por enquanto. Se você quiser comentar, pode mostrar, e mesmo quando eu estiver falando, pode colocar a mensagem que eu leio. Vamos ver o Antônio, graça e paz, que o Eterno te inspire, meu irmão, em nome de Jesus. Obrigado. É muito difícil, se tiver algum comentário depois, pode colocar que eu leio, por favor. É muito difícil quando nós falamos em plena unidade, porque nós estamos falando no sentido completo, no sentido pleno, perfeito, né? Essa é a ideia de quando nós ouvimos esse termo plena unidade. E isso nós encontramos esse verso que está lá em João, no capítulo 17, do 20 ao 23, onde Jesus fala algumas coisas interessantes sobre isso.
Vamos ler então a partir do verso 20. Diz assim: Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. E eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Na minha na minha tradução, Nova Versão Internacional, ela usa exatamente esse termo da plena unidade, que Jesus ele fala exatamente esse termo, para que nós possamos ter a plena unidade. E é interessante que nesses versos nós encontramos algumas características importantes e, por exemplo, como nós vemos lá no início do verso, deixa eu só voltar aqui abrir aqui a minha Bíblia, só para ver exatamente o verso, aí eu peço para você colocar ali também. Quando nós voltamos ali no verso 20 e 21 também, onde diz assim, eu vou ler aqui na versão internacional: Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, como tu estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu enviaste. Olha que interessante essa parte, me chamou bastante atenção quando eu estava lendo esse verso, que Jesus ele coloca uma condição ali, ele coloca uma coisa extremamente importante, que para que o mundo creia que ele foi enviado por Deus, para que o mundo creia em Jesus, é preciso que nós estejamos unidos, que nós estejamos unidos ali, estejamos em plena unidade. Ou seja, uma característica que nós podemos entender de que o mundo vai olhar para a gente, vai falar assim, poxa, eles realmente seguem a Jesus. Jesus foi enviado por Deus, não foi um simples profeta, não foi um simples homem bom que influenciou aquela comunidade, aquele século, e a sua influência se estende até nós. Não, Jesus ele é bem claro em falar que a única forma, uma das formas, na verdade, de que o mundo vai enxergar de que ele realmente foi enviado por Deus é quando nós estivermos unidos. E aí a gente começa a entender algumas coisas importantes e às vezes até assustadora quando nós olhamos para nossa própria comunidade e para nossa própria vida, a forma que nós lidamos será que nós estamos unidos e vivendo em comunidade a ponto de que as pessoas possam olhar e por causa dessa convivência, dessa comunidade, olhar e falar assim, poxa, olha só, eles são tão unidos, essa comunidade, eles têm um relacionamento tão bonito que dá para ver Deus ali no meio dessa comunidade. E é exatamente isso que Jesus ele está falando ali, né? E o que me deixa mais impressionado é que isso não teria, Jesus não teria feito essa oração se isso de fato não fosse possível, né? Teve uma pessoa ali que comentou que não é possível, e realmente quando nós olhamos aos olhos humanos, como é possível você juntar pessoas com opiniões diferentes, com seja opiniões políticas, opiniões sociais, opiniões de tantas outras coisas, que torcem para times de futebol diferentes, que gostam de coisas diferentes, têm hobbies diferentes, e mesmo assim essas pessoas viverem unidas? É praticamente impossível. É muito difícil conviver em unidade, mas se não fosse possível, Jesus não teria falado isso. Jesus não teria orado, não teria pedido para que nós pudéssemos viver em comunidade. E é interessante que ainda no fim, né, ele fala desses versos, ele fala que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Então, nós encontramos isso. Uma das formas que as pessoas enxergam Jesus é através da nossa unidade como comunidade.
Isso é extremamente importante. E isso nós enxergamos em outros exemplos também na Bíblia, na igreja cristã, na primeira igreja cristã. Isso está lá em Atos, no capítulo 2, do verso 42 ao 47, que é um verso muito conhecido, eu vou ler aqui: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. É interessante notar que a forma que o verso termina, dizendo que Deus acrescentava pessoas àquela comunidade, mas a forma que esse texto está estruturado, parece que o fato de Deus acrescentar pessoas a essa comunidade é devido aos itens que nós temos ali anteriores a essa afirmação, que é justamente a forma que eles conviviam. E isso, nós encontramos ali que eles diariamente se reuniam para partir o pão, para comer juntos, para conversar. Eu imagino que não existia toda aquela formalidade, né? Não tem, é muito difícil quando você se reúne entre amigos e você vai comer e você fica naquela formalidade. Existia aquele relacionamento entre eles. E isso coloca como se esse número fosse aumentando justamente pela forma que eles estavam vivendo, do estilo de vida que eles tinham, da forma que eles eram unidos. E as pessoas olhavam e falavam assim: poxa, eu gostaria de fazer parte desse grupo também. E eu fico imaginando também qual seria o resultado se nós pudéssemos viver esse mesmo estilo de vida, e se isso pudesse ser assim, de tal forma que as pessoas que estivessem ali, que olhassem para essa comunidade, pudessem falar assim: poxa, é tão bonita a forma que eles se relacionam, é tão bonito a forma que eles se perdoam, a forma que eles se amam, a forma que eles compreendem um ao outro, que eu também preciso fazer parte dessa comunidade. Eu também quero fazer parte desse grupo de pessoas e quero ser um deles, porque eu consigo enxergar Deus ali. E isso nós encontramos a comunidade como uma oportunidade de aprender. Como eu falei, muitas vezes nós falamos assim: poxa, é tão difícil às vezes perdoar, é tão difícil amar alguém diferente da gente. Você quer exercitar todos esses pontos? Deus nos dá a oportunidade de exercitar tudo isso dentro da nossa comunidade. É dentro dessa comunidade que nós podemos aprender a como amar a quem é diferente, a como respeitar quem tem uma opinião diferente da nossa, como às vezes até mesmo suportar aquela pessoa que muitas vezes a gente fala assim: esse é difícil, mas eu vou suportar. Nós temos essa oportunidade dentro de uma comunidade. Ou você acha que talvez ali nessa igreja, de Atos que nós lemos agora, se as pessoas também não eram diferentes, não tinham culturas diferentes, a igreja se expandindo muito rápido, os judeus espalhados em diversos outros países e culturas diferentes, é óbvio que eles tinham pensamentos diferentes, culturas, jeitos, hábitos e itens diferentes, mas o propósito que eles tinham era maior do que qualquer outra diferença. E isso os mantinham unidos, suportando e respeitando e passando por cima de qualquer outra diferença que não fosse importante. E isso é extremamente importante, esse exemplo para nós hoje como comunidade. Muitas vezes nós queremos apenas limitar a nossa comunidade, né? Então, para acabar ali ficando um pouquinho mais fácil, né? Ou menos difícil, já que é tão difícil amar alguém que é diferente de mim, então eu vou buscar apenas as pessoas que são parecidas comigo. Então eu vou me cercar e vou apenas estar com pessoas que
tem o mesmo pensamento político, torce para o mesmo tipo do mesmo time de futebol, come o mesmo tipo de comida, acredita exatamente da mesma forma que eu acredito, porque dessa forma eu acabo me protegendo e acabo facilitando para mim mesmo, para que esse amor não possa ser tão difícil. Ou seja, se as pessoas elas são mais parecidas comigo, eu não vou exercitar muito meu perdão, porque as opiniões são diferentes, né? Então, eu vou me cercando de uma tal forma que eu limito e acabo escolhendo as pessoas que fazem parte da minha comunidade, sendo que Jesus ele coloca essa oportunidade em nossas mãos para falar assim, olha, agora você está em uma comunidade, você tem pessoas completamente diferentes de você e agora você vai ter a oportunidade de perdoar. Agora você vai ter a oportunidade de amar. Agora você vai ter a oportunidade de se doar para essa outra pessoa. E aí nós entramos no próximo item, né? Nós já vimos que a comunidade ela é uma necessidade, ela deve ser um estilo de vida e a comunidade ela tem um foco bem específico. O foco é sempre no outro. Eu, como indivíduo, dentro de uma comunidade, eu tenho que ter esse foco bem específico. O foco não é em mim dentro da comunidade, não é no meu conforto, no meu bem-estar, naquilo que eu quero, naquilo que eu desejo. Mas se eu vivo em comunidade, e nós vamos ler alguns versos que deixam bem claro isso, o foco como indivíduo dentro de uma comunidade deve ser o que está ao meu lado, o outro. E aí nós vamos para um texto extremamente importante. Eu sei que eu passei vários versos, mas para encurtar um pouquinho, eu vou ler apenas alguns. Se você quiser, eu posso ler aqui na minha versão mesmo, que aí eu só leio os versos que eu separei aqui. Só um minutinho, deixa eu abrir. 1 João, se você quiser acompanhar, está em 1 João, no capítulo 4, a partir do verso 7. Eu sugiro que você leia depois esse texto, porque são tantas as lições que nós podemos aprender desse texto, que cada vez que lê, dá para pegar um detalhezinho ou outro que talvez não tenha percebido anteriormente. Eu vou ler primeiro o verso 7 e o verso 8. Então, 1 João, no capítulo 4, versos 7 e 8. Diz assim: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E aí, se a gente for um pouquinho para frente, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. No verso 16. Então, esses dois primeiros versos, ele é muito simples. Ele fala o quê? Se você não ama, você não conhece a Deus. João, ele não gagueja ali nas suas palavras ao falar isso. Ele é bem direto ao falar. Se você não ama, você não conhece a Deus. Você pode saber a Bíblia de cor. Você pode ser treinado, pode ter faculdade, doutorado em teologia e seja lá o que for. Se você não ama, você não conhece a Deus. Ponto final. Quando nós continuamos no verso 9 até o verso 11, diz assim: Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Então ele começou lá falando sobre o amor. Se você não ama, você não conhece a Deus. E agora ele vai falar como esse amor foi concretizado por Deus. E ele fala sobre Deus enviar o seu Filho. E aí no verso 10 diz assim: Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amados a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, o que ele fala? Olha, vocês não digam que conhecem a Deus se vocês não amam, ok? E o amor aqui, igual nós já lemos e vimos a relação que tem esse amor em comunidade, o amor é muito fácil amar ali sua esposa, seu esposo, sua mãe, seu pai, seus filhos, ou aquele amigo querido. E isso é muito importante, a gente vai ver já logo em seguida. Não é somente desse amor fácil que nós estamos falando. Jesus ele não especifica a quem deveria participar
dessa comunidade para que eu possa amar? Qual é a personalidade? Deve bater ali os itens a mesma personalidade? Jesus ele só fala, vocês precisam se amar, ponto final. E aí João vem e acrescenta, se vocês não amam, não digam que conhecem a Deus. Porque é a base, Deus é amor, então se você não ama, você não conhece a Deus. E aí ele explica como esse amor foi concretizado, que Deus enviou o seu filho, ou seja, uma entrega, né? O amor ele está ali baseado na entrega, a base desse amor foi na entrega. E aí nós encontramos no verso 11 algo extremamente importante, que serve para nós também. Após ele falar assim, olha, Deus ele demonstrou esse amor enviando seu filho. E aí no verso 11 diz assim, amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. E isso daqui, para mim, é extremamente difícil de ler. Sabe por quê? Porque eu me pego me perguntando se eu estou colocando em prática esse amor. Porque uma coisa é você dizer que ama o seu irmão, outra coisa é você materializar esse amor ao seu irmão, concretizar, colocar em prática esse amor. E aí nós vemos que João ele fala assim, olha, então da mesma forma que Deus amou o ser humano, da mesma forma que Deus nos amou, como? Através da entrega, vocês também precisam amar uns aos outros. Através do quê? Se é da mesma forma, através da entrega. E aqui nós entramos em um ponto tão difícil, pelo menos para mim, mas eu imagino que para o ser humano em geral, é tão difícil se entregar, é tão difícil ficar calado quando alguém pisa no nosso calo. É tão difícil amar aquela pessoa que às vezes até deseja o nosso mal. É tão difícil amar aquela pessoa que torce para o time diferente, que vota no político diferente, que pensa de maneira diferente, que não gosta da comida que eu gosto. Mas João é bem claro em dizer que da mesma forma que Deus nos amou, é dessa forma que nós precisamos amar uns aos outros, através da entrega, através do amor prático, não das palavras, não da poesia, não da música, mas de maneira prática, colocando o perdão em prática, pedindo perdão em prática, na prática, chegando na pessoa, eu ofendi, eu vivo em comunidade, eu sei que nós temos um propósito maior, então o que eu vou fazer? Eu vou sim me humilhar. Ah, mas eu não estou errado nessa situação. Isso é amor. Essa é a oportunidade que nós temos de colocar em prática esse amor dentro da nossa comunidade, dando braço a torcer, diminuindo o nosso orgulho, nos doando mais, nos preocupando mais, mandando uma mensagem para aquela pessoa que talvez você sabe que está passando por um momento difícil, uma atenção. Às vezes são coisas pequenas, às vezes não são coisas assim tão grandes, mas sejam essas coisas pequenas ou grandes, nós precisamos amar uns aos outros. E aqui fica uma coisa extremamente importante, que é claro, tudo isso que eu estou falando é óbvio que é para mim também, é uma coisa que eu tenho as minhas lutas, eu tenho as minhas dificuldades, mas enquanto nós não amarmos uns aos outros da mesma maneira que Deus nos amou, assim como Jesus fala, as pessoas no mundo não verão Deus em nós. Ponto final. Muitas vezes nós achamos que vamos ser conhecidos por causa da nossa doutrina, por aquilo que nós acreditamos, por aquilo que nós estudamos, sendo que Jesus é bem claro em falar assim, olha, o mundo vai conhecer vocês se vocês amarem uns aos outros. Vamos voltar para o básico ali. É óbvio que o estudo da palavra é importante, é óbvio que a doutrina é importante, não estou menosprezando isso, mas Jesus é bem claro, se vocês podem ter a doutrina mais perfeita, é isso que Jesus está falando, vocês podem acreditar no que for, podem ter o doutorado em teologia em que for, mas se não tiver amor, não adianta nada, não vai adiantar absolutamente nada se não existir o amor um ao outro. E aí, isso está bem relacionado com o próximo verso, ainda lá na primeira carta de João, no capítulo 4, no verso 12, que diz assim, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Você quer saber se você permanece em Deus? É simples.
precisamos amar uns aos outros. A forma que permanecemos em Deus, a forma de permanecermos em Deus. E eu vou ser bem claro aqui, João, ele não falou assim, olha, você permanece em Deus quando você vai para a igreja todos os sábados. Você permanece em Deus se você doar ali as suas ofertas, ou se você fizer qualquer coisa do tipo, se você entregar um livro. Não, você permanece em Deus se você amar o seu irmão. Óbvio que todas essas outras coisas também são importantes. Na verdade, o ir à igreja, às vezes, pode significar, sim, essa prática de amar o meu irmão e conviver com aquelas pessoas que são diferentes de mim. Mas nós não podemos colocar e trocar as ordens das coisas. Nós não podemos tirar o fundamento, que é o amor, que é a base de tudo, e colocar outros itens ali no lugar. E aí nós encontramos, logo no final desse capítulo, a partir do verso 19, do 19 até o 21, onde diz assim, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Ponto final. É tão simples, não estou falando que é fácil, tá? Simples é diferente de fácil. É tão simples e é tão direto. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Muitas vezes nós cantamos músicas de amor a Deus, e eu te amo a Deus, e tantas outras coisas, mas, na verdade, muitas vezes isso é apenas da boca para fora, porque, na prática, a forma de eu materializar esse meu amor a Deus é amando o meu próximo. A prática de eu entregar a minha vida a Deus é entregando a minha vida ao próximo. E muitas vezes nós temos essa dificuldade, né? E eu costumo fazer essa pergunta: é mais fácil você pedir perdão para Deus ou para alguém que está ali face a face, olhando nos seus olhos? Porque, poxa, para Deus, nós sabemos assim, Deus é misericordioso, né? Deus me ama, um amor infinito. Eu fechei meus olhos ali e falei, Senhor, por favor, perdoa o meu pecado, em nome de Jesus, amém. Pronto, estou perdoado. Mas chegar até alguém e falar assim, olha, fulano, eu errei com você, eu sei que foi difícil, ou talvez mesmo sem estar errado, e você mesmo assim aproxima dessa pessoa e fala assim, olha, eu queria ajustar aqui a nossa relação, eu queria deixar tudo certo entre a gente, será que nós podemos conversar e podemos resolver isso daqui? Isso é extremamente mais difícil, e é justamente isso que João está nos alertando. A prática do seu amor a Deus está no seu relacionamento com o seu irmão, está no relacionamento com o seu próximo. E aí nós já estamos caminhando aqui para a conclusão dessa mensagem, mas eu gostaria, fica essa pergunta que Jesus também responde, né? Então, quem é meu irmão? Quem é meu próximo? Nós falamos tanto sobre isso, né? Que nós precisamos amar o nosso irmão, amar o nosso próximo, mas quem é esse meu próximo e esse meu irmão? E isso nós encontramos essa resposta em uma parábola muito conhecida, uma história muito conhecida que Jesus conta do bom samaritano. Jesus está lá e de repente chega um perito da lei, um mestre da lei, e fala assim, Jesus, o que eu devo fazer para ser salvo? Né? E aí Jesus responde, quer ver? Deixa eu abrir, está lá em Lucas, nós também não vamos ler todos os versos que eu passei, para não ficar muito longo, está em Lucas no capítulo 10, nós vamos ler o verso 29, ele começa a questionar ali, tá? Antes de ler o verso 29, Lucas 10, 29. Ele fala assim, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? E Jesus fala, o que está escrito na lei, né? Como que você compreende a lei? Você que é um perito da lei, conhece tanto a lei, o que você compreende? Ele fala, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus fala, ok, simples, vai e faça isso e você viverá. Só que ele, não contente com essa situação, ele questiona Jesus um pouco mais. Ele diz assim, lá no verso 29, né? Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo?
Essa foi a pergunta, lembra disso? A pergunta do mestre da lei foi: e quem é o meu próximo? E aí nós encontramos a história do bom samaritano, onde eu imagino que todos conheçam, né? Um homem passando ali pela estrada de Jerusalém para Jericó, né? Jesus é bem enfático ao dizer o destino, a origem, o destino era de Jerusalém para Jericó, ou seja, se estava saindo de Jerusalém, muito provável que se tratava de um judeu. E ele cai na mão ali de assaltantes que batem, roubam tudo que está e deixam ele ali quase que morto, ferido ali naquele caminho perigoso. E aí primeiro passa um sacerdote, uma pessoa relacionada talvez à imagem da religião, era o sacerdote, a pessoa, o cargo mais importante ali na hierarquia da religião judaica, dentro do judaísmo. E aquele sacerdote, ele olha e fala: coitado, né? Coitado dessa pessoa, que pena que aconteceu isso, mas eu não posso tocar no sangue, senão eu vou ficar impuro, eu não vou poder participar das cerimônias do templo. Então, eu vou deixar essa pessoa aqui dessa vez. Poxa, que pena, né? Não vou ajudá-lo, mas olha, meu coração, eu vou orar por essa pessoa. E aí, o que acontece? Em seguida, passa um levita, né? Um levita, tribo separada por Deus, desde ali do Antigo Testamento, de Moisés, separados ali, aqueles que não adoraram ao bezerro de ouro, foram separados para cuidarem do serviço do templo, também completamente ligado à religião, e Jesus queria deixar isso bem claro para eles, né, que esses dois primeiros personagens eram ligados diretamente à religião. E aí esse levita, da mesma forma, passa, vai pelo outro lado e deixa aquele homem ferido. E até que vem quem? O samaritano. O samaritano que era odiado pelos judeus. Na verdade, os dois povos se odiavam, né, por diversas razões, mas existia um ódio mortal, onde um judeu não poderia nem ao menos conversar com um samaritano, porque aquilo já seria um significado de impureza, já seria uma coisa assim absurda. Jamais chamar para comer em casa, então jamais, né? E aí nós vemos Jesus quebrando esses paradigmas, né? Conversando até mesmo com uma mulher samaritana em um dos capítulos ali de João. E nós vemos Jesus ele focando nisso, né? Que era um samaritano. E aí a gente, para não se delongar muito, é o samaritano que cuida daquele homem ferido, leva para um outro local, deixa lá o dinheiro pago, né? Até fala que ele limpou as feridas, enfaixou as feridas, ou seja, ele realmente tocou, ele pegou no sangue, o que tornaria o sacerdote e o levita impuro. Aquele samaritano, ele não se importa, ele simplesmente limpa as feridas daquele homem, cuida dele. E aí nós chegamos no verso 36, no fim dessa história, onde Jesus termina dizendo assim: qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ou seja, olha só que interessante. A pergunta daquele mestre da lei para Jesus é: e quem é o meu próximo? A pergunta que Jesus faz no fim para ele é: e qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Jesus ele responde diferente, ele inverte a ordem, né? Enquanto aquele mestre da lei, a preocupação dele era saber em quem era o próximo dele. Jesus ele em contrapartida ele diz assim: não, você precisa parar de se preocupar em descobrir quem é o seu próximo, porque se o mandamento diz assim: ame o seu próximo como a ti mesmo, agora o sacerdote ele queria descobrir quem era o próximo dele para que ele pudesse amar. Ele queria saber, e isso contextualizando obviamente para nós, que muitas vezes nós também buscamos a mesma forma. Eu quero descobrir quem é o meu próximo, quem é essa pessoa que eu devo amar. É a pessoa que acredita exatamente da mesma forma que eu acredito, é a pessoa que tem as mesmas opiniões que eu tenho, é a pessoa que não me ofende, é a pessoa que me trata bem, é quem só quer o meu bem. Quem é o meu próximo? Quem é essa pessoa que eu devo amar? E aí Jesus inverte completamente a situação, onde, em outras palavras, né, parafraseando, Jesus
explicando para aquele homem assim, para de procurar a característica e o tipo de pessoa ideal que você deve amar. Você deve ser o próximo das pessoas. Você deve parar de se preocupar com a pessoa que você vai amar e você deve se preocupar em você sendo o próximo, independente de onde você estiver, seja no ambiente da comunidade onde você está, seja passando na estrada de Jerusalém a Jericó, onde tem uma pessoa desconhecida caída no chão que você possa ajudar. E muitas vezes nós caímos nessa cilada de nos cercarmos e escolhermos exatamente quem é o nosso próximo para o nosso próprio conforto, para a nossa própria facilidade de amar pessoas com quem são parecidas com a gente mesmo, né? Que tem características parecidas, sendo que o senso de comunidade, e isso a gente volta naquele último item que nós falamos, né? A comunidade, eu como um indivíduo dentro de uma comunidade, o meu foco ele deve estar no outro, não escolher a quem que eu vou amar, mas querer saber que eu estou à disposição e estou pronto para me entregar para independente de quem esteja ao meu lado precisando. Então essa é a grande pergunta. Não é quem é meu próximo, mas eu sou o próximo de quem? A comunidade é viver além das diferenças. E nós só conseguimos viver além das diferenças quando nós temos um propósito que excede qualquer diferença. Se nós temos um propósito e nós entendemos qual é esse propósito, nós conseguimos atropelar, nós conseguimos passar por cima de todas essas diferenças. Nós conseguimos engolir o nosso orgulho, nós conseguimos pedir perdão para as pessoas, nós conseguimos aceitar as diferenças. Nós conseguimos sim respeitar as opiniões diferentes, quando o propósito que nós temos é maior e está acima de todas as diferenças. Agora, isso também nos serve de alerta. Se por algum acaso as diferenças estão sendo maiores do que qualquer outra coisa, se as diferenças elas estão tomando conta de relacionamentos, se a falta do perdão está tomando conta da convivência entre a comunidade, a falta de amor também, isso significa que o propósito ele não está grande o suficiente. Isso significa que nós não entendemos o nosso propósito como cristãos e estamos deixando coisas pequenas afetarem a nossa vida em comunidade. Eu gostaria de finalizar lendo os últimos versos, está lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, conhecido de todos também, mas nunca é demais ler esses 3 versos novamente. 1 Coríntios, capítulo 13, do verso 1 ao 3, que diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Esse é o nosso objetivo como comunidade. Esse é o propósito que Deus estabeleceu a comunidade e esse é o propósito que você está na comunidade onde você está inserido. Não olhe para não ouça essa mensagem e olhe para esses versos e fale assim, poxa, eu preciso mudar de comunidade então porque está difícil. Não. Se você está inserido aí e talvez esteja um pouco difícil se relacionar com alguma pessoa, se você está com algum problema hoje, lembre-se que essa é a oportunidade que você tem de resolver, aprender e usar essa comunidade como uma escola para a sua vida. Você tem a chance, Deus está te colocando a chance de viver com pessoas diferentes, para que você possa aprender e colocar em prática esse amor que Ele nos ensinou quando Ele veio aqui e deixou tão claro através de tantos versos que nós lemos hoje. E o meu desafio hoje, o desafio para mim e também para vocês que estão ouvindo, é aproveite a convivência em comunidade com pessoas diferentes, porque é somente vivendo dessa forma, com pessoas diferentes, que você vai colocar em prática o amor que Jesus nos ensina. E nós sabemos que muitas vezes é só
somente pelo, ou talvez todas as vezes é somente pelo poder de Deus. Então peça a Deus, se você está com problema, seja com alguém próximo, seja com alguém que talvez não tenha muita proximidade, seja o culpado você, ou seja o culpado a outra pessoa, coloque o seu propósito, coloque o propósito que Deus colocou para essa comunidade acima de tudo. Vá conversar com essa pessoa, vá colocar ali as coisas em dia, fala assim, meu amigo, meu irmão, chegou a hora de nós vivermos de fato em comunidade, mas no estilo de vida que Jesus nos ensinou. Então eu estou aqui para te pedir perdão, eu quero te entender, eu não concordo com você, mas eu quero te respeitar, eu quero te amar, eu quero me entregar. Tome essa decisão, coloque o foco na pessoa que está ao seu lado, se entregue da mesma forma que Deus nos amou. Esse é o meu pedido de oração a Deus, para que Deus possa nos dar forças, porque muitas vezes é complicado, é difícil. Mas Jesus mesmo falou que é possível sim viver em plena unidade. E eu creio nas palavras de Jesus. Eu tenho certeza que você crê também. Então, porque nós hoje não possamos pedir a Deus, Senhor, venha nos ajudar, nos dê forças, porque é difícil, mas eu quero viver essa plena unidade, e assim as pessoas que estão ao nosso redor vão enxergar que que é o Senhor que está vivendo entre nós. Eu gostaria de fazer uma oração e convidar vocês a fecharem os olhos também, para que nós possamos juntos pedir a Deus para que nos dê forças para vivermos em comunidade. Querido eterno Deus, muito obrigado, porque o Senhor passou aqui por esse mundo e sabe como é difícil conviver, como é difícil lidar com pessoas diferentes, diferentes opiniões, muitas vezes lidar com pessoas que nem gostam da gente, mas o Senhor foi bem claro ao dizer que é possível viver a plena unidade, com seu poder, com a sua ajuda. E é por isso que nós estamos aqui, pedindo que o Senhor nos dê forças, que o Senhor nos ajude a amar, a perdoar, a nos entregar um ao outro, nos preocuparmos mais com a necessidade do outro do que o meu próprio conforto, porque sabemos que somente dessa forma o Senhor estará atuando em nós de tal forma que as pessoas ao nosso redor vão olhar e vão falar assim: poxa, eu quero fazer parte dessa comunidade. Eles sabem se perdoar, eles sabem se amar. Eu consigo ver Deus nessa comunidade e é por isso que eu quero participar, eu quero ser um deles, eu quero ser como eles. Por favor, nos ajude nessa caminhada e que, assim como o Senhor disse, que o seu amor possa ser aperfeiçoado em nós vivendo em comunidade. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém.